Conflitos existenciais, introdução. A marcha do progresso é inexorável, pode ser perturbada ou dificultada, nunca, porém, fica retida em inconveniência de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu progresso. Joana de Ângeles. Gente, nessa introdução é muito importante que a gente analise, porque por mais dificuldade que aconteça na nossa vida, nossa evolução nunca estaciona. Então eu vou lendo e a gente vai comentando um pouquinho sobre esse livro tão maravilhoso. Bom, na introdução do livro, Joana de Ângeles esclarece que o nosso progresso não fica retido e mesmo sob desafios resultantes das heranças negativas da ignorância e da má utilização do conhecimento, avançamos com esforço pessoal e investimento de luta, desenvolvendo valores sublimes na conquista da felicidade. Isso é muito importante porque o esforço pessoal, isso é muito importante. Nada vem ao indivíduo que se paralisa diante ao convite dos exercícios. Então é importante que a gente entenda a necessidade da gente aproveitar todos os exercícios, porque nossa evolução, nosso crescimento espiritual requer isso, requer esforço e luta. Segundo o autor espiritual, os desafios, quando não enfrentados com sabedoria, se apresentam como conflitos perturbadores que adoecem, desorientam e empurram para situações dolorosas. Nós temos dentro de nós a necessidade de desenvolver cada vez mais os nossos valores sublimes. Quando recusamos isso, a reação do nosso ser é de adoecimento, desorientação e também a necessidade da gente buscar uma solução, porque a dor faz isso. Esclarece que experiências significativas retiraram a legitimidade de teses em que o ser humano vem ao mundo como se fora uma folha de papel em branco, e através de imitação ao que via, experimentava, e ao iniciar pelos pais, lhe vertiu em conhecimentos e aprendizagens que arquivava para depois repetir. Como são os casos dos cegos de nascimento, que não podem acompanhar as expressões da face de outras pessoas e que apresentavam as mesmas características que jamais haviam visto. É muito importante que a gente entenda que nós hoje somos reflexos de ontem, Inclusive com esses estudos apresentados no passado, que demonstram que crianças até vêm ao mundo com conhecimentos sem a gente conseguir identificar a origem. Às vezes crianças pequenas que apresentam habilidades em tocar um piano, e tantas outras coisas. Ela menciona inclusive a abertura na observação em torno dos sentimentos promovida pelo Tratado sobre a Fisionomia Humana por Charles Darwin nos estudos com cegos. Então, é interessante esses estudos, porque o cego, principalmente aqueles de nascença, eles apresentavam expressões que eles nunca tinham visto, e eles reconheciam isso. Sobre o ponto de vista espírita, Joana de Ângeles esclarece que a herança procede das reencarnações anteriores, imprimindo no espírito suas necessidades, bem como suas realizações, avançando à medida que cada etapa no processo do crescimento é vencida. Então, nós temos registros do passado. E é importante que, por mais dificuldade que tenhamos, desses registros, aos poucos, nós vamos vencendo etapa por etapa. Graças a essa constatação, na raiz de todo processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito
com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Joana de Ângeles. Essa parte é muito importante, porque todo o processo nosso de transtorno, né, de aflições, tudo isso é resultado de um equívoco, de uma falta de preparo em lidar com aquele determinado assunto. Então, novamente, ele vem para que a gente tenha outra postura diante a isso, né? E é muito importante que a vida, né, e o amor divino, a todo momento, dá oportunidades, né, para um novo recomeço. A reencarnação é isso, um novo recomeço. Com empenho, é possível conseguir a felicidade no mundo, pois ninguém está na Terra exclusivamente para sofrer, afirma o autor espiritual. E essa afirmação é libertadora. Nós precisamos sempre estar reagindo e buscando alternativas para buscar o equilíbrio nosso. Fatores fisiológicos como a dopamina e o neuropeptídeo propiciam a felicidade, segundo estudiosos da conduta psicológica. E é bem interessante logo a seguir o que ela explica. Um sentimento qualquer envia impulsos procedentes do tronco cerebral ao cerebelo, que os processa e envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative as circunvoluções na área do lóbulo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Ocorre assim todo um processo eletroquímico através do qual o sentimento estimula as áreas próprias que o transformam, conduzem e materializam. Joana de Ângeles. Nessa informação, nós temos toda a parte fisiológica, né, dos nossos recursos químicos, mas lembrando sempre que o espírito é que processa tudo isso. E Deus, no seu infinito amor, colocou exatamente mecanismos em nosso cérebro para que esse movimento energético, que passa para ser um movimento químico, reações químicas, equilibrem o ser, buscando a harmonia, a felicidade, o prazer, a alegria, recursos que todos nós temos ao nosso encontro. Segundo o autor espiritual, a educação, o conhecimento e o exercício transformam as emoções em vivências e que os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos como ansiedade, culpa, estresse, angústia, exigem atenção e cuidado de forma especial mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo na sua feição da ciência da alma. Então, nesse trecho, nós temos já indicações para onde ir na busca do nosso equilíbrio. Então, educação, conhecimento e exercício. E trabalhar com as nossas emoções. Isso é muito importante porque, como Joana de Ângeles menciona aqui, nós trazemos vários resultados da nossa ignorância, da nossa falta de cuidado para lidar com determinados assuntos. Então, toda essa bagagem, ela precisa ser trabalhada, né? E a gente só consegue isso através do conhecimento, da educação e principalmente recursos amorosos. E a doutrina espírita, ela nos auxilia muito nesse sentido. Joana de Ângeles esclarece que a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido
e a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. É maravilhoso isso. Quando a gente sente que a gente fez algo certo, né? E quando a gente entende, porque as leis, né, todas as leis divinas, elas já estão em nós. Então, quando a gente sente realmente que a gente fez a coisa certa, nosso coração sinaliza isso, a satisfação que isso gera através do nosso corpo físico é manifestada através de equilíbrios dos neurotransmissores, né? Então a gente tem aí a dopamina, a serotonina, noradrenalina, que são substâncias químicas que vão garantir esse prazer, esse bem-estar. No livro Conflitos Existenciais estão reunidos vários comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano, sendo destacados em alternância da luz da psicologia, psicanálise, psiquiatria, todos, porém, pela visão espírita, convidando o leitor à análise cuidadosa da atual existência. Tá aí a explicação por que a nossa mentora espiritual buscou esse livro tão maravilhoso. A gente recomenda que as pessoas busquem adquirir esse livro, porque ele serve como fonte de consulta para a nossa vida, para a gente entender também o outro. Então, é uma ferramenta incrível. A autora espiritual ainda ressalta que o enfoque doutrinário tem faltado ao conhecimento de psicoterapeutas, assim como de outros especialistas na área da saúde mental e emocional. Uma importante observação da autora, né, da nossa Joana de Ângeles, porque a nossa base evangélica, ela que complementa tudo. Então é preciso ter uma visão, né, através de várias especialidades aí, sobre a questão doutrinária, evangélica, né, que são bases que nosso espírito anseia por isso, né? Muito mais que uma terapia, né? Teorias, conceitos, é preciso ter um olhar amoroso sobre tudo isso. Menciona que o livro Conflitos Existenciais também foi uma homenagem à obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec pelo aniversário dos 140 anos de sua publicação. Na época que ele foi lançado, era essa data. E maravilhoso isso, né? Um baita de um presente. Então, Joana de Ângeles finaliza a introdução do livro, desejando que o leitor encontre nas páginas a utilidade para obter o aprimoramento moral e espiritual e o auxílio para a vitória aos desafios existenciais. Essa é a introdução desse livro. E eu gostaria muito de passar para vocês a necessidade da gente refletir sobre isso, sobre essa oportunidade que está se apresentando, desse estudo desse livro, né? O estudo junto, em grupo, das nossas desarmonias, dos nossos conflitos, da nossa atual existência, né? A gente tem que aproveitar muito o momento agora e observar que agora é uma nova oportunidade para a gente ter um novo recomeço. Então, convite feito, um grande abraço para vocês e até a próxima.